Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos de análise técnica ao vivo de ativos digitais, e nesse vídeo você vai encontrar um racional técnico do início, meio e fim usado para lucrar nos trades que nós fazemos juntos aqui no grupo das notificações lucrativas. Então, no fim desse vídeo, se você achar que essa análise foi significativa para você, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você conhecer as notificações lucrativas. Então, bora logo direto para a tela do meu computador. Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui trazendo aí para vocês agora mais uma atualização de Bitcoin e aproveitando esse momento super didático aí, muito confuso, onde cada um tá falando uma coisa para aproveitar aí para trazer um conteúdo também educativo para você. Então, não só aqui na intenção de te atualizar sobre o momento do mercado, mas também para que você consiga aí adquirir uma linha de raciocínio lógica para continuar aí de forma independente, acompanhando esse movimento, tendo aí uma base. Então vamos lá, aqui direto para o gráfico. Então, gráfico mensal de Bitcoin para a gente contextualizar a anatomia das tendências, o que está acontecendo de fato aqui com o mercado por trás desse gráfico. Vemos aqui então aquela nossa vigorosa tendência de baixa. E o que começa a chamar a nossa atenção aqui é que no candle inside bars atual aqui, o qual estamos no mês atual, tem um alto volume de negociações. Mas aí você deve estar pensando, disseram para mim a vida toda que quando perde volatilidade é porque caiu o volume. E agora? Como eu vou interpretar isso daí? Então vejamos aqui logo de fora, você precisa entender que por mais que tenha caído a volatilidade, isso não significa que o volume precisa cair. Então o que isso mostra aqui de fora para nós, olhando pelo gráfico mensal, é que dentro desse candle está havendo uma batalha muito grande. Então aqui já logo de cara já entendemos que os ursos estão sofrendo algum tipo aí de resistência, de barreira dos touros para continuar carregando esse preço, senão não teríamos perdido volatilidade, os ursos já teriam avançado aqui. Então, com perda de volatilidade, aumento de volume, nesse momento aqui da tendência onde os ursos estão sob controle, significa para nós que tem alguma coisa aí dentro, e é isso que nós vamos procurar aqui partindo para o gráfico semanal. Então vamos lá. Aqui no gráfico semanal, temos o que antes era um movimento único de baixa, então aqui agora no semanal já dá para nós uma tendência de baixa. Então aqui temos uma bandeira de alta, onde os touros tentaram aqui alguma coisa, mas ursos seguraram aqui nessa região de bandeira, nem chegou ao ponto de exercer aí a resistência das emas de uma forma mais proeminente, e aí já continuando aqui essa tendência para baixo. O que esse candle aqui diz para nós, com esse alto volume de negociações? Indica que quando chegamos aqui, quando começamos a entrar aqui nessa região, começamos a ter aqui um alto fluxo de volumes, indicando que touros estavam presentes. Então, se não tivesse volume, ursos iam carregar o preço continuadamente para baixo, sem maiores obstáculos. Então, nesse movimento, é assim que devemos interpretar o preço e o volume. E aqui agora estamos em mais uma região de bandeira com alto fluxo de volume mais uma vez. Então, isso mostra para nós que aqui touros estão tentando ganhar espaço do fundo anterior, mas ursos não estão deixando, mantendo o preço nessa região de bandeira, onde eminentemente torna um ambiente favorável para algum tipo de ataque dos ursos. Então agora, nesse momento, aquela guerra fria que chega ali no fronte de batalha, tem conflito daqui, conflito dali, mas nenhum dos exércitos está usando força total nesse momento, porque simplesmente não tem credibilidade. Então, cada vez que nós formos entrando aqui para os gráficos menores, nós vamos buscando cada vez mais detalhes, cada vez mais informações, aqui pensando de forma independente, ao mesmo tempo como se fôssemos ursos e ao mesmo tempo como se fôssemos touros, de modo que, se eu fosse urso, o que eu usaria aqui para basear o meu exército no sentido de mandar uma ordem de comando de ataque? Então, se não encontrarmos nada sólido, não conseguiremos convencer o nosso exército. O mesmo ponto de vista precisamos ter com relação aos touros. Então, é isso que nós vamos entrar aqui para os gráficos menores, tendo em vista que esse cenário de estarmos numa região de bandeira de baixa, mais uma bandeira de baixa no semanal, indica que o terreno de batalha é a dos ursos. São os ursos aqui que estão no comando da guerra. A questão é o que está acontecendo no fronte de batalha. Então é para isso que nós vamos dar zoom nos gráficos menores, para a gente ter mais detalhes desses últimos movimentos. Então vemos aqui o que era lá aquela região de bandeira no gráfico semanal,
Aqui, pelo gráfico diário, já mostra para nós um maior detalhamento, aonde conseguimos ter aqui mais detalhes da anatomia desse preço. Então, vamos examinar. Aqui temos aquele típico, aquela típica anatomia de cunha de alta, porque percebemos aqui o rompimento desse topo importante anterior, tivemos o rompimento, mas logo em seguida já ursos detonando para baixo, não deixando os touros avançarem. Touros conseguiram romper o topo anterior, romperam a região das emas, mas não tiveram força, não cativaram credibilidade o suficiente para ultrapassar essa região de bandeira. Então perceba, touros conseguiram uma vitória importante, rompendo o topo anterior, rompendo a região de bandeira, rompendo a região da resistência das emas, mas quando foi lançada a ordem de comando para mais efetivo, para mais força do exército de touros entrarem avançando no preço, é como se eles tivessem olhado de fora assim e pensado, pode ser que a gente esteja aí, pode ser que a gente entre nessa batalha, mas os ursos estejam defendendo de uma forma mais forte que nós essa posição de bandeira. Então, com essa dúvida do exército, demonstra uma sensação, uma anatomia de fraqueza da força compradora. Então, isso foi mais do que suficiente para os ursos em enxergando essa fragilidade de decisão decisiva dos touros. Então, ursos entraram atacando fortemente aí, devolvendo o preço lá para o meio da bandeira, tentando aí exercer o rompimento para baixo dessa cunha de alta. Nesse momento, podemos considerar aqui a cunha já mais ou menos rompida, e agora temos para os ursos só o desafio dessa região, desse fundo intermediário, e depois mais um rompendo essa região de suporte, temos o avanço da continuidade pela bandeira de alta. E aí, nesse momento, se esse cenário mais provável acontecer, aí sim eu vou ficar muito de olho aberto após o rompimento do segundo suporte, desse suporte mais importante, porque muito provavelmente vamos começar a ver sinais muito mais claros de fragilidade dos ursos, ao ponto de aí sim os touros começarem a agregar cada vez mais credibilidade da força compradora. Enquanto não, por mais que um cenário provável, precisamos examinar aqui o tempo presente. Então, mais uma informação que conseguimos arrancar aqui desse movimento é que neste movimento onde ursos atacaram aqui a investida dos touros dessa inversão de tendência, vemos aqui nesse movimento de queda um volume muito mais acentuado do que nos momentos anteriores. Perceba que aqui era um movimento de correção para os ursos, para os touros aqui tendo invertido a tendência, porém, maior volume de negociações enquanto o movimento está carregando para baixo. Aqui, mais uma vez, um movimento de impulso dos touros, onde conseguiram inverter a tendência, porém, nesse período, um volume menor do que os movimentos que levam o preço para baixo aqui mais uma vez. Então, claramente indicando que a intenção do mercado ainda é proeminentemente vendedora. Então, o que começa a chamar a nossa atenção aqui diante dessa perspectiva, desse cenário, é que vemos aqui esse candle de engolfo, aqui engolfando o candle anterior e agora com bastante volume. E aí, para examinar essa situação com mais detalhes, com mais precisão, precisamos aqui entrar dentro desse candle para entender quais momentos foram responsáveis por vermos esse avanço no volume. Precisamos ver em qual momento esse maior pico de volume aconteceu para a gente conseguir entender aí o que está aí na cabeça dos ursos, o que está na cabeça dos touros aqui nesse momento, porque olhando de fora, o que pode parecer é que ao chegarmos próximo dessa região de suporte, as ordens de compra dos touros posicionadas para defender essa região não foi aí vencida pelos ursos nesse momento, e pode ser que os ursos estejam aí regressando para um topo descendente e aí cativarem mais força aqui, reacumulando ordens de venda, principalmente nessa região de resistência aqui das emas, sitiada por ursos, aí para agregar mais força para ser o suficiente para atacar mais uma vez essa região para baixo, e aí tendo força e saúde o suficiente para atacar essa região de suporte aqui do fundo intermediário e do fundo principal. Então,
esse ainda continua sendo o cenário mais provável nesse momento, a não ser que a partir aqui de agora a gente consiga encontrar aqui dentro alguma estrutura, alguma anatomia de preço que dê uma certa credibilidade suficiente para que os touros continuem aí atacando, atacando, atacando até a gente conseguir se afastar desse fundo, nos aproximarmos mais uma vez do topo anterior, para trazer algum tipo de sinal otimista para a força compradora. Eu acho muito improvável, por enquanto, diante desse cenário, tendo em vista todo o contexto que nós já estamos vendo até agora, e aí, mas o que vai sacramentar e fechar toda essa premissa de probabilidades que já estamos aqui até o gráfico diário já muito bem contextualizado, já temos aqui total controle das perspectivas de probabilidades, uma vez que temos o conhecimento do contexto geral do preço. E agora vamos apenas olhar para os gráficos menores, já procurando a informação do momento em que esse alto volume aconteceu aqui dentro desse dia, do dia de ontem, e aí a gente vai querer saber o que aconteceu. Tendo visto o que aconteceu dentro desse candle de ontem, nós vamos entender a estrutura por trás desse movimento para ver se temos algum tipo de anatomia que dê credibilidade suficiente para os touros. Então é isso que nós vamos procurar aqui para os gráficos menores, aqui nos gráficos menores. Então perceba, sempre que eu entro nos gráficos menores eu já vou querendo encontrar alguma coisa. É isso que você tem que fazer, não fique preso nos gráficos menores e totalmente perdido. Entre nos gráficos menores já querendo procurar aquilo que você quer ver, senão você vai estar completamente aí no escuro. Então vejamos o momento em que o pico de volume aconteceu foi exatamente neste candle. Então perceba que a nossa tendência de baixa no gráfico de 4 horas, que ela era aquele movimento onde os ursos devolveram o preço lá de cima daquele rompimento sem continuação, ursos devolveram o preço até aqui. E aí, nesse momento, onde estacionamos aqui nessa região, mais um fundo descendente, para buscarmos por mais um topo descendente, como não tivemos um avanço maior dos ursos, isso tornou passível aí para touros tentarem aí testar essa estrutura vendedora. Então, nesse momento, touros carregaram o preço até o rompimento do topo anterior, invadindo a região de emas, porém, logo em seguida, patada dos ursos para baixo, e aí a gente vai precisar entrar para o gráfico de 1 hora para entender o que aconteceu aqui dentro desse candle, para ter uma certeza melhor dessa anatomia, mas aparentemente foi isso que aconteceu, e dentro dessa patada já viemos direto rompendo o fundo anterior deixado, porém agora o movimento de tentativa dos touros em avançar com o preço continua, porém uma informação importante que nós precisamos ver é que com volume decrescente. Isso pode indicar duas coisas. A primeira é que os touros estão avançando aqui agora sem maiores dificuldades, de modo que estão precisando comprar muito pouco para fazer o preço subir. Isso nós vamos ter uma maior certeza dado a anatomia desse movimento quando entrarmos no gráfico de 1 hora, porque se o preço estiver com uma força muito baixa, isso vai tender a dizer para nós que esse volume decrescente, enquanto essa região de preço está no controle dos touros, significa que simplesmente os ursos estão ali aguardando de tocaia para darem aquele ataque, uma vez que se o preço não avança muito, com um baixo fluxo de negociações, significa que os touros estão no comando do preço e que se continuarem comprando, o preço vai continuar avançando para cima com muita facilidade, uma vez que não temos volume, não temos resistência dos ursos, então cenário completamente aberto e favorável para touros. Mas se touros não atacam esse movimento, significa que eles não possuem credibilidade suficiente para moverem essa manada compradora, e aí já estamos aí milindrados nesse espaço para mais um ataque dos ursos. Então é isso, esse tipo de interpretação que nós precisamos fazer aí de preço e volume. Você tem que ter em vista que barra de volume vermelho, barra de volume verde não é volume de compra, não é volume de venda, é meramente volume de negociações, e você tem que saber, você tem que ter um entendimento do mercado suficiente para entender em determinados momentos o que quer dizer um alto volume de negociações e em outros o que quer dizer um baixo volume de negociações. Então você tem que ter esse filtro, você tem que ter esse entendimento, essa capacidade interpretativa. Vamos então dar um zoom aqui no gráfico de 1 hora para a gente agora fechar aí
esse panorama geral, esse exame aí bem aprofundado do preço para você não ficar perdido e continuar acompanhando esse preço aí com uma clareza muito apurada. Então vejamos, aqui aquele movimento de tendência de baixa do 4 horas, então chegamos aqui, touros aí começaram uma investida de tentar inverter esse preço e tentar devolver esse preço aqui atacando o topo anterior. E aqui, cenário favorável, touros voltaram aqui para o que parece um fundo ascendente e atacaram o preço. Então aqui tentando inverter a tendência, veja aqui aquela anatomia de ombro, cabeça a ombro, que tenta inverter a tendência, só que logo após aí o rompimento da linha do pescoço, ursos entraram e atacaram o preço. Então, foi exatamente aqui nesse candle que tivemos o pico de volume, o que mostra para nós que numa iniciativa dos touros em avançar no terreno inimigo, já veio uma avalanche de ursos empurrando o preço para baixo e seguramos aqui nesse ponto onde provavelmente aqui dentro, provavelmente não, certamente aqui houve uma grande batalha entre touros e ursos, uma vez que temos esse pico de volume. Então o que significa? Que nesse momento aqui do mercado houve um alto fluxo de negociações, houveram muitas compras, muitas vendas, e dentro desse momento, dessa estrutura de preços, esse alto volume de negociações tem um significado para nós, que é os touros após o rompimento desse topo anterior, dessa região, dessa tentativa de inverter a tendência, ou seja, devolver para o exército comprador o domínio do mercado. Touros já entraram rejeitando essa tentativa aí bem rápido, com uma força proeminente o suficiente para já carregar o preço de volta, rompendo o fundo anterior. E aí, touros conseguiram segurar o preço aqui nessa região. E depois desse ataque dos ursos, touros agora tentando aí mais uma vez invertendo a tendência, dando continuidade numa tendência de alta, e agora aqui tendo rompido essa região onde tiveram um insucesso nesse momento anterior. Perceba que nessa inversão de tendência aqui no gráfico de 1 hora, os touros estão carregando o preço com o volume decrescente. O que significa isso? Que os ursos simplesmente estão deixando os touros inverter essa tendência. Ursos não estão criando problemas para os touros continuarem carregando esse preço, mas dado toda essa lentidão, essa fragilidade de termos topos rompidos e não muita continuação, aqui mais uma vez agora touros conseguiram romper essa região. Perceba que nesse candle tivemos um volume maior de negociações, porque aqui naturalmente tivemos uma pequena resistência, então tinha ordens de venda posicionadas aqui. Agora touros aqui acima dessa região, mas aí logo nesse momento não vemos a continuação dos touros. Então perceba que chegou aqui nesse momento e o exército comprador está simplesmente com medo. Então não estão avançando aí logo depois que conquistaram esse rompimento importante. Então vamos procurar aqui no gráfico maior onde está a próxima resistência para a gente ter uma perspectiva. Então podemos considerar aqui claramente aqui este preço como uma próxima resistência, o que vai significar para nós que aqui dentro desse momento aqui do preço, um pouco abaixo aí da linha de marcação desse preço, já vamos começar a ver essa resistência aqui ser exercida, uma vez que temos um acúmulo de ordens de venda posicionadas aqui. E conforme os touros carregam esse preço em direção a essa resistência importante, vemos um volume decrescente. Então, nitidamente, ursos não estão atacando aqui nesse range de preço, mas se touros trazerem o preço até aqui, nesse enfrentamento dessa resistência, nós vamos tender a ver volume caso tenhamos uma tentativa dos touros em avançar de verdade dentro dessa região, ou se não houver um incremento de volume com o preço chegando próximo dessa região, muito notadamente vamos ter mais um ataque dos ursos aí, jogando o preço para baixo, uma vez que os touros estão completamente fragilizados nesse movimento de preço. Vamos dar uma olhada aqui então de volta para o gráfico diário e entender aonde, em que posição esse movimento está, para a gente ter aí mais uma visão clara do controle dos ursos. Então perceba que aqui, como já tínhamos falado, pode ser o momento em que os ursos estão
retornando para um topo descendente, cativarem mais força aqui nessa região sitiada aqui por ursos para agregarem mais força, para terem aí força, saúde o suficiente para atacar essa região de suporte entre os fundos intermediários anteriores e o fundo principal anterior. Então, cenário ainda completamente bearish. Então, é isso aí, pessoal. Tentei fazer uma análise mais detalhada possível para que você tanto cresça tecnicamente quanto consiga aí, dar continuidade nesse raciocínio para continuar acompanhando o preço e se atualizar aí do momento atual de Bitcoin. Um grande abraço, valeu! E aí, curtiu a análise? Então conheça o Notificações Lucrativas. Lá você vai receber no seu celular notificações te guiando para entrar em trade junto comigo aqui em tempo real. E ele vai com um manual completo para você saber o passo a passo certinho de como executar cada operação da forma correta, além também de conhecer as bases do conhecimento que fundamentam todas as nossas análises aqui, para quem sabe você mesmo começar a fazer aí as suas próprias análises. A ideia é que depois de caminhar um tempo aqui fazendo trade junto com a gente, você possa ir ganhando aí a experiência, a confiança necessária para fazer os seus próprios trades aí sozinho, lucrando de forma independente. Então, o link para você conhecer as notificações lucrativas está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Um forte abraço, valeu!